Vamos silenciando nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo o amparo, a proteção e a permissão para que a espiritualidade encarregada desse momento esteja conosco, nos auxiliando nesse estudo, nos intuindo, fazendo com que os temas que hoje vamos estudar sejam por nós melhor compreendidos. Também pedimos por aqueles amigos nossos que não puderam comparecer ao estudo de hoje, e sejam também agraciados por esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, de muito amor, e que juntos possamos iniciar esse estudo em harmonia, em paz, em entendimento, também agradecendo a presença dos amigos espirituais que conosco se encontram, trazidos pelos seus mentores espirituais para conosco também estudar, e que todos possamos, emanados num só pensamento, dirigirmos o nosso estudo para a nossa melhora moral, intelectual, espiritual, e que possamos juntos caminhar em direção ao Pai, através desse farol que ilumina a nossa jornada, o nosso caminho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que possamos, então, ao estudá-lo com dedicação, com clareza, colocá-lo em prática no nosso dia a dia, tornando assim a nossa jornada pavimentada, melhorando o nosso entendimento a respeito de nossas vicissitudes, de nossos problemas, enfim, de tudo que nós passamos para a nossa evolução moral. Estão abertos os nossos trabalhos, e assim seja. Muito bem, pessoal, então vou ler o nosso capítulo de estudo hoje, depois vou fazer um comentário, daí eu passo para os demais também comentários. Num perigo iminente, item 34, prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Sob este aspecto, não há privilégio para ninguém, porque o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas alternativas. Se se examinar a natureza e as consequências do perigo, se verá que, o mais frequentemente, essas consequências, se houvessem ocorrido, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Item 35, prece. Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se eu for salvo, que o resto da minha vida repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo. Então, ele é um item curto, mas que nos traz uma profunda reflexão, assim como todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, não é? Se nós estudarmos hoje e voltarmos a estudar mais à frente, nós já vamos ter outro entendimento quanto ao Evangelho, né? Então a gente vê, nós que já estamos há alguns anos na doutrina espírita, e que vamos estudando e repetindo os estudos, os ensinamentos, né? Como a gente vai tendo um entendimento diferente a cada vez que estudamos o mesmo tema, não é? Então, quanto ao perigo, num perigo iminente, né? Quando nós nos sentirmos em perigo, principalmente nesses momentos, né? Naturalmente nós vamos recorrer à prece. Então é nesse instante que surge a oportunidade para aprendermos da reparação, mesmo estando nós em sofrimento. Às vezes, um perigo é a consequência, né? Como nos disse o Evangelho, de uma falta cometida, ou por não termos cumprido com o nosso dever.
E esse perigo, então, vem para nos alertar que nós necessitamos prestar conta do mau uso que fazemos da nossa vida. Também serve para nos alertar de que devemos nos corrigir. Nós devemos lembrar de que quando encarnamos, nós escolhemos as provas físicas pelas quais devemos passar. Nós assim estabelecemos como que um destino e não conseguimos nos afastar por estarmos submetidos a ele. Aqui cabe vamos dizer assim, um adendo. Nós, normalmente, escolhemos as provas, por tudo que devemos passar, não é? A não ser por o que os espíritos chamam de encarnação compulsória. Quando o espírito está muito perturbado, já há muito tempo no mundo espiritual, em que não encontra um caminho, ele é direcionado, então, à encarnação, sem ter um entendimento, conhecimento que vai reencarnar. Então, a espiritualidade superior encaminha essa encarnação com aquilo que é necessário para aquele espírito, não é? Então, a não ser nesses casos de reencarnações compulsórias, nós sempre decidimos o que precisamos para nós, não é? Nós, a espiritualidade superior nos acompanha nessa escolha dessas provas pelas quais vamos passar. Então, diante disso, nós não devemos esquecer que temos o livre-arbítrio, então, sobre o bem e o mal. Nós somos senhores das nossas ações e cabe a nós suportar ou não essas provas. Mas quando não temos forças suficientes, aí então um bom espírito vem nos auxiliar, sempre respeitando naturalmente a nossa vontade, sem nos obrigar a aceitar os seus conselhos. Isso serve para nós também, muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas nós temos que entender se essa pessoa realmente quer ser ajudada, porque às vezes a visão dela é outra a respeito daquilo pelo qual ela está passando, e para ela não necessita de ajuda. E acaba, muitas vezes, nós, ao forçar um auxílio que essa pessoa ainda não está pronta para receber, criando contratempos com essa pessoa, não é? Mal-estar, enfim. Então, não podemos querer obrigar as pessoas a aceitarem os nossos conselhos. Respeitemos o livre-arbítrio delas também, não é? Então, nós vemos que, nos mais variados tipos de perigo que nós corremos, bem como nos disse o Evangelho, nós constatamos a nossa fragilidade, a fragilidade humana, quando nos expomos às mais diversas situações, até mesmo quando passamos por tragédias, né, em muitos casos, mas podemos evitar situações de aflições, tragédias, doenças, crises morais, como corrigindo os nossos atos, as nossas atitudes, não sermos negligentes, sermos atentos aos pequenos e grandes problemas que venham a nos surgir, porque muitas vezes nós não prestamos atenção nesses pequenos problemas que, se nós os resolvêssemos, não nos trariam grandes problemas, não é? Mas mesmo que muitas vezes nós tenhamos nos precavido e esses problemas, essas aflições venham a acontecer, aí então, nesse caso, elas entram no quadro de expiações e provas, agora ou no futuro, porque nós trabalhamos para evitá-las ou não passar por elas, mas não conseguimos, então são expiações e provas pelas quais nós tínhamos que passar. Então nós vemos que quantos sabores acontecem no nosso dia a dia devido a isso, por não termos cumprido algum dever nosso, que não demos importância, que não valorizamos, né? Então toda vez que negligenciamos, que nós somos desatentos, nós vamos sofrer consequências e que nós vamos enfrentar essas consequências em forma de aflições, dores físicas ou morais. Muitas vezes nos falta prestar atenção nisso e não sermos negligentes, porque às vezes nós vamos protelando, deixando esse pequeno
probleminha para amanhã, para depois, e ele vai crescendo, ele vai tomando corpo. Aí lá na frente se torna uma grande aflição, até mesmo uma tragédia, né. Então nós devemos estar atentos aos perigos físicos, emocionais, psicológicos, até mesmo financeiro. A questão financeira para nós, ainda nessa nossa fase de evolução, ele é um problema grave que nos traz consequências morais grandes, não é? Muitas vezes vamos para o roubo, para o crime, então prestemos atenção nesta questão financeira também, mas, em especial e principalmente, as questões morais que porventura se acerquem de nós. Vamos procurar atenuá-los ou mesmo extingui-los, se possível, né? De que forma? Procurando renovar as nossas atitudes. Prestemos atenção, vejam bem, prestemos atenção ao que ocorre à nossa volta, o que ocorre conosco, quem está do nosso lado. Nunca nos omitamos em nenhuma situação. E isso, com certeza, vai afastar de nós muitas lágrimas e aflições, agora ou futuramente. Então, repetindo, né? Prestemos atenção ao nosso redor, as coisas que acontecem ao nosso redor, para evitarmos de sabores maiores no futuro, né? Muitas vezes, até mesmo em relação aos filhos, às vezes, para nós não os corrigirmos num pequeno probleminha que surge, um pequeno defeitinho, muitas vezes deixamos isso crescer de uma forma que mais adiante vai nos trazer consequências graves, morais, né? Então, nós não nos esqueçamos de sempre de pedir a Deus forças, coragem, em qualquer situação de perigo. Devemos ser atuantes no bem, mas não fiquemos apenas no pedido. Vamos iniciar imediatamente a caminhada. Vamos dar o primeiro passo em direção à solução desse perigo iminente que porventura venha nos surgir na nossa vida. Não deixemos ele crescer, tomar corpo, como se diz, né? E como bem nos disse o Divino Mestre, orar e vigiar. Então, estejamos atentos a tudo que vai nos cercar, tanto material, moral, espiritualmente, inclusive as pessoas que conosco convivem e que se aproximam de nós. O Cristo disse, nos alertou, brando como a pomba, não é prudente como a serpente. O próprio Cristo nos disse para sermos prudentes. E muitas vezes as aflições nos surgem por imprudência nossa, porque nós somos espíritas, temos a obrigação de ser bons, mas não imprudentes. Então vamos prestar atenção em tudo que nos cerca, não é? Fazer o bem, sim, mas não servirmos de escada de trampolim para os outros, né? Então vamos estar atentos ao que nos cerca. Então, pessoal, acho que essa é a minha contribuição. Também quero aprender um pouquinho com vocês agora, a minha parte já foi feita. Kátia, vou passar para ti, que tu tá nesse arzinho gostoso, parece aí, né? Aí eu tive que botar o ar aqui para cima de mim, porque tá bastante quente. Bom, gente, eu procurei para entender bem, eu procurei o conceito de iminente, que significa algo que está prestes a acontecer, como um risco ou um evento próximo. Eu pensei em fé e responsabilidade. Eu pensei nessas 2 coisas relacionadas ao perigo, né. A fé, porque, hã, nós devemos ter a certeza de que Deus está sob o comando, sobre o comando de tudo, né. Então, eh, por exemplo, a gente estava falando aqui, né, no ciclone, dá medo, dá. Que a gente reze para a gente ser guardado, para que isso de repente se desvie, para que isso não aconteça, para que isso não venha com tanta intensidade.
eh, ou o perigo, um filho vai viajar, e aí para a cabeça de uma mãe, de um pai, já fica preocupado, então nos resta ter fé, e ter certeza de que Deus está sob o comando de tudo e que será feito o que tiver que acontecer, né. E que a gente, eh, entenda isso, que a gente tenha essa fé, essa segurança, né, essa aceitação. A responsabilidade, eu escrevi o seguinte: a responsabilidade que o livre-arbítrio coloca nas nossas mãos. Muitas vezes nós nos colocamos em perigo, como o Daniel já falou, as nossas escolhas podem nos colocar em perigo. E aí nós podemos ficar vulneráveis diante dos nossos pensamentos e sentimentos, né, porque a partir do momento em que eu tenho, pensamentos inferiores e sentimentos inferiores, eu fico vulnerável às coisas inferiores também. Então eu me coloco em risco, eu me torno vulnerável, isso por vontade minha, né. Eh, e quando nós corremos o risco de perdermos a vida, com excesso de coragem. E aí, eu pensei muito num fato que aconteceu, foi acho que agora à tarde, meio-dia, enfim, foi agora. Nós estávamos falando da chuva aqui, né, e eu mencionei aqui a cidade de Palhoça, que foi realmente uma coisa bastante assustadora. E aconteceu 3 mortes. O que aconteceu? Um determinado local estava alagado. Era uma estrada, uma avenida, tem uma ponte perto, e um casal com uma criança de acho que 5 meses, é menos de 1 ano. Eles foram, tinha assim era um lugar alto, eles olharam lá embaixo, estava alagado, pararam o carro, quando eles aceleraram, uma pessoa que estava filmando gritou: "Não vai, não vai", e eles foram, e os 3 morreram. Tiraram depois os corpos lá da criança e do casal. Então, sem julgamento, tá, mas para colocar do cuidado com as nossas escolhas, né. Talvez não tenha sido visto tanto perigo, talvez tinha um excesso de coragem, talvez uma obra do destino, ou talvez até uma uma história que tinha que ser cumprida, alguma coisa do tipo, como a gente sabe que a gente vem com prazos, né, para viver as nossas histórias, mas enfim, era um exemplo de um excesso de coragem, né. É como muitas vezes as pessoas cometem, né, tem o excesso de coragem, enfrentam, vão, arriscam e se expõem ao perigo, e acabam perdendo a saúde, a vida, eh de repente também sendo causadores de males a outros, né, e aí se carrega a culpa, enfim. Era isso que eu queria colocar para vocês, me lembrei dessa história aí. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Kátia. É você trazendo a história do tempo, né. O tempo é um perigo iminente, a gente sabia, estava sendo noticiado. Então o que que cabe a nós? Nós não temos como modificar o tempo, né. Então é o que entra que a gente estava falando antes, cabe a nós sermos prudentes e nos precavermos, nos prevenirmos, não é. Vamos, ficar em casa, dentro do possível, reforçar a casa, procurar locais, mais seguros, né, porque Deus nos deu uma coisa muito importante, que é o instinto de conservação. Quando as pessoas esquecem esse instinto, às vezes
por outros problemas, tentar conquistar coisas, mostrarem coisas, de que são capazes de conquistar o Everest, enfim, a gente vê. Eu estava vendo uma vez uma pessoa que ia subir o Everest e ia mostrar que podia subir sem máscara de ar, naturalmente desencarnou, não é? Então, esqueceu esse instinto de conservação por algo, por vaidade, enfim, não sabemos o que realmente. Então, em muitos casos, é esse instinto que nós esquecemos, falta nossa prudência, e como foi colocado ali, nós temos o livre-arbítrio de decidir por isso ou por aquilo, não é? Então, muitas vezes, a nossa imprudência nos leva a cometer atos que depois nos arrependemos, porque, mesmo que desencarnemos, nós vamos nos arrepender lá no mundo espiritual, né? Que é mais dolorida, a dor moral ela é maior no mundo espiritual do que aqui, né? Então, nós temos que sempre levar em consideração a prudência, o instinto de conservação e nos prevenirmos, nos precavermos, né? Porque, principalmente em relação ao tempo. E é uma coisa interessante que não nos damos conta, nós os causadores desses males que acontecem com o nosso clima, o nosso tempo, somos nós os causadores. A Joana de Ângeles diz uma coisa muito interessante: as nossas emanações pestilentas, né? Quando nós odiamos, carregamos mágoa, detestamos, brigamos, invejamos, tudo isso nós estamos produzindo algo que vai para a nossa psicosfera e que vai em contato com outras mentes semelhantes à nossa e vai se somando, e aí se cria toda esse transtorno climático. Para que servem as grandes tempestades, os grandes, muitas vezes raios, enfim, para queimar esses miasmas pestilentos que nós largamos na atmosfera, não é? Então, por exemplo, El Niño, Laninha, somos nós que produzimos essas disfunções do tempo com as nossas emanações mentais, porque o nosso mundo, nós não nos damos conta, mas é um ser vivo. O planeta Terra é um ser vivo. Não são só as plantas, os animais, os seres humanos. O próprio planeta. Nós formos estudar, não é, a geologia, a gente sabe que ele está sempre em movimento, sempre em transformação. E quando nós vamos estudar mais a fundo, nós vamos ver que o que trabalham em todo o nosso sistema planetário, tanto de ventos, de água, de fogo, são espíritos, que são os elementais comandados por espíritos de maior envergadura, é claro. Quando nós estudamos os elementais, nós vemos que tem espíritos que trabalham com as águas, que trabalham com o fogo, com o ar, com a terra. Então, a terra é um ser vivo, a pedra é um ser vivo, que nós não nos damos conta. E mentalmente nós influenciamos tudo isso. Vocês lembram que uma vez tinha um sujeito chamado Uri Geller, né, que ele entortava garfos e facas, depois se descobriu que era um embuste, né? Mas nós temos essa capacidade realmente. Quando nós estudamos as irmãs Fox, lá, eu não lembro se eu acho que eu apresentei para vocês aquele livro, A História do Espiritismo, né? Quando eles prendiam, desculpe, não as irmãs Fox, os irmãos Davenport, que são anteriores às irmãs Fox. Eram dois irmãos que tinham uma mediunidade muito saliente, assim vamos dizer. Eles eram fechados em cabines, amarrados, e eles tinham instrumentos, violinos, violões, e esses instrumentos tocavam. Então vejo que mentalmente nós podemos fazer isso aí. Quando a gente vai ver a história do Daniel Douglas Home, que foi um médium escocês, ele levitava e fazia isso durante o dia. Tem imagens dele levitando num prédio que ele estava no segundo andar, se eu não me engano, ele saiu por uma janela e entrou pela outra, levitando. Então, tudo isso é a nossa mente, né?
o poder da nossa mente. Só nós não fazemos essa coisa porque nós não temos, o que Jesus disse sobre a nossa fé ser do tamanho de um grão de mostarda, não é? Então nós não temos essa fé, esse entendimento do quão poderoso é o nosso pensamento. E quando mentes semelhantes se unem, por que que o mundo está nessa convulsão? Quando nós vamos ver os noticiários, o que está acontecendo no mundo? Guerra, suicídio, latrocínios, feminicídios, agora parece que está moda isso, né? Então, todas essas mentes equivocadas se somando, vai fazer com que outras mentes também equivocadas trabalhem nesse sentido. Então, olha o nosso comprometimento quando nós sentimos mágoa por alguém, invejamos, quando somos egoístas. Claro que nós muitas vezes não nos damos conta, mas feliz de nós que já conseguimos, quando temos alguma atitude nesse sentido, a gente já percebe e já muda a sintonia, não é? Nós somos todos ainda muito equivocados, por momentos nós vamos ter, mas que não passem de momentos, que a gente corte isso rapidamente, né? Vera, posso passar para ti, Vera? Então, Daniel, enquanto você falava sobre isso, sobre sintonia, né? Eu estava aqui justamente pensando que hoje, dia 9 de dezembro, nós estamos lendo Num Perigo Iminente e todos nós nos salvamos, né? Havia um aviso da Defesa Civil de um perigo iminente. É uma sintonia muito grande, né? E todos nós escolhemos estar bem, nos preservar e nos cuidar. Mas, além disso, também eu fiquei pensando, te dei bastante razão, né? Comungo contigo essa ideia de sintonia tão verdadeira que nós estamos aqui, né? Todos bem, ninguém teve nenhum mal, nenhum problema com carro, casa, e principalmente conosco mesmo. Mas o que eu fiquei pensando também é que, fora esse fato de receber um aviso e se preservar e se cuidar, zelar para não cometer, não provocar situações que não façam bem para nós e para os nossos semelhantes, eu fiquei pensando que isso aí também diz respeito ali a última frase da prece: se eu for salvo, que o resto da minha vida repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo. Acho que isso aqui tem bastante a ver com o pessoal que passa por guerra e por situações entre vida e morte no hospital, né? Porque ali é uma eminência muito pequena, deve ser um pedacinho muito pequenininho que resta entre ir e vir, permanecer e ficar, que faz com que a pessoa recicle várias coisas e faça suas escolhas para realmente dar uma virada na vida e se melhorar, né? Essa foi a minha interpretação. Obrigada. Obrigado, Vera. O perigo iminente, esses momentos pelos quais nós passamos, citando o que você citou, é um ferimento da guerra, enfim, em que a pessoa vai para um hospital ser tratado. Esse é um momento de profunda reflexão. Imagina que você tem um infarto, um AVC, alguma coisa, e tem tempo de refletir, muitas vezes nós não temos, né? Mas que você tem tempo, você repassa a tua vida ali em poucos minutos, né? E quantos milhões de promessas nós fazemos de nos transformarmos, né? E uma coisa é certa, não basta pedir perdão, ser perdoado, tem que haver a reparação. Por isso que nós reencarnamos e voltamos para reparar o mal que nós fizemos aos outros, né? E às vezes nós confundimos as coisas. Por exemplo, eu fui rico nessa encarnação, mas fiz mau uso das minhas posses. Na outra eu vou voltar pobrezinho. Nem sempre. Porque pode ser que eu volte com posses de novo para
assim, eu vim pobrezinho, de novo, vim pobrezinho, fui rico na encarnação passada. Mas, de repente, eu tirei milhões da loteria. Foi me dada a oportunidade de reparar os meus equívocos passados. Mas, às vezes, nós tornamos a nos equivocar. Então, como a espiritualidade, muitas vezes, nesses casos, age? Eu fui milionário nessa encarnação, me equivoquei ao extremo. O que eles me orientam para a próxima encarnação? Não, faz assim, ó, vem umas 5, 6 encarnações, pobrezinho, miserável, para te aprender a dar valor à posse, dar valor aos outros, às pessoas, enfim. E aí, lá mais adiante, você vem milionário de novo, para então saber bem utilizar aquele bem que você possui, não é? Eu achei interessante, eu tive a oportunidade, eu acredito que o senhor Edgar também, de conversar pessoalmente com o Raul Teixeira, né? O Raul Teixeira tinha umas coisas muito interessantes, ele contava, ele falou uma história muito interessante, por exemplo, professor, quem é que é professor aqui? Gorete, levantou a sobrancelha, Gorete. Então, por que que muitas vezes, olha, não, só uma coisa assim, pessoal, não é uma sentença definitiva, mas em muitos casos, isso foi contado por Raul Teixeira. O Raul Teixeira estava numa reunião, ele foi professor universitário no Rio de Janeiro, professor de Química, se eu não me engano, e Física, acho de que física. Física. É, Talvez química junto, né? eu não lembro assim, se foi Química ou Física, mas foi algo na área. É. Então, ele estava contando que estavam reunidos os professores reclamando do salário. E ele junto, ele professor, e de repente ele olha assim, o mentor espiritual é o Camilo. Eu não sei se você sabe quem foi Camilo quando encarnado. Camilo foi quem higienizou os hospitais na Idade Média, um pouco depois, porque os hospitais eram um depósito de gente para morrer. Não eram higienizados, não se trocava cobertas, colchões na época provavelmente de palha, de pena, não é? Então, nada disso era feito. Saía um morto, entrava um para morrer ali, né? Então, veja quantas doenças, infecções, enfim, as pessoas iam se transmitindo de um para o outro. Então, era um depósito de seres humanos. E o Camilo, quando encarnado, foi quem organizou isso. A troca de cobertas, dos colchões, enfim. Então, Camilo é o mentor espiritual agora do Raul Teixeira. Ele olhou para o lado e, como ele tem essa mediunidade, ele viu o Camilo olhando para ele muito triste, balançando a cabeça assim. E aí ele se afastou do grupo de professores. Camilo foi lá para um canto para poder conversar com o Camilo. E ele disse assim para ele: na sua generalidade, os professores falharam com a coletividade. Vocês deveriam trabalhar de graça. Ele deu um puxão de orelha no Raul Teixeira. Claro que todos nós trabalhamos por um salário, inclusive os professores, né? Eu sou filho de professora, minha mãe trabalhou 32 anos e amava essa profissão, né? E ele disse, como puxão de orelha, vocês deveriam trabalhar de graça, porque vocês faliram miseravelmente com essa coletividade que hoje vocês estão instruindo. E ele disse que ficou com tanta vergonha, assim, que ele nunca mais reclamou do salário dele, né? Claro que ali é uma questão de justiça do ser humano, pagar um salário decente para isso ou para aquela função, né? Já não é uma coisa, vamos dizer assim, que deveríamos trabalhar de graça. É claro que não, ali foi para puxar a orelha do Raul Teixeira, né? Então, quando nós nos comprometemos com a coletividade, nós retornamos nessa mesma coletividade daí para resgatar esses equívocos, né? Então, pensemos nisso, não é? Vamos nos equivocar o mínimo possível, porque nos equivocar ainda vamos, né? Somos muito falhos ainda. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Eu quero saber se estão me ouvindo, né? Porque a Vera me alertou que
estava falhando muito, mas eu troquei de sala, estou mais perto aqui do aparelho e dei uma Ah, olhadinha no assim no tá bom, então celular também. estamos te ouvindo bem. É? Então daí eu penso assim, que o perigo iminente aqui no texto fala bastante sobre a parte física, né, a nossa estrutura, o nosso corpo físico, mas eu também vejo, assim, como os perigos iminentes sob o ponto de vista moral e espiritual, que a gente também está, assim, bastante, vamos dizer, expostos, né, principalmente no momento que a gente vive, que é o momento da transição planetária. Acredito que através da prece constante e a vigilância, como você falou também, a gente sempre prestando atenção nos comentários que se achegam a nós, porque hoje em dia é comum, aqui na minha casa também, eu não gosto muito, mas tem quem goste, os noticiários e todas aquelas coisas que aparecem, né. E diariamente a pessoa escutando e vendo tudo aquilo. Eu não sou muito a favor, porque eu acho que não é ficar alienado, não é isso, mas, você só ficar ouvindo esse tipo de coisa, eu acho tão difícil você se manter em equilíbrio, né. Parece que tudo fica bem mais como é que se diz? Maior, né, e agora enrolei a língua. Fica parece que mais difícil você se manter no controle, com calma, com paciência, não se deixar exasperar, não se deixar revoltar, não desanimar, não desalentar, né, diante de tantas tragédias que estão dentro da sua casa. E a sua casa física, mas principalmente a sua casa mental, né, que espiritualmente nós estamos ali participando de toda aquela dor, né, você não vai ficar imune ao sofrimento alheio, né, acredito que não. Então a gente sofre junto e entra naquela situação toda. Mas enfim, voltando ao texto, né, que daí fala sobre os perigos iminentes, os perigos emocionais, espirituais. A gente também tem que prestar bastante atenção, não é só o perigo da parte física, né, porque nós temos o nosso instinto de preservação, de conservação, a gente sabe, tem lá também no Livro dos Espíritos, né, então a gente sabe que tem que realmente se manter íntegro, não pode se expor, tem que cuidar do seu corpo, da sua mente, né, para que espiritualmente possamos estar melhor também. Me perdi um pouquinho aqui, mas eu volto a falar, tá bom? Deixa eu juntar aqui que eu queria finalizar, só um pouquinho. Passa para outra, Daniel, por favor, Bom, Greta, depois eu aguardamos retorno. aguardamos você reconectar. É. Mas o que a Gloria estava falando é o mais difícil, que são os perigos morais, são mais sutis, não é? Uhum. Porque os perigos físicos, materiais, você tem a visão para observar, né? Os morais não, eles vão te atingir aonde? A nossa índole, a nossa questão moral, não é? Então, realmente, essa questão da gente passar o dia todo ouvindo notícias ruins, isso vai nos afetar moralmente, fazer com que a gente baixe a nossa sintonia. Nós ainda não temos, eu vou falar agora sobre mim, eu ainda não tenho condições de ouvir uma tarde toda de notícia ruim e não sofrer a influência disso. É, a É gente difícil sabe. você manter a padrão elevado. Um dia, vou contar uma história para vocês, eu estava visitando o seu Edgar e a Marilene, e um dia não, foi à noite, e nessa noite estava visitando o seu Edgar e a Marilene, a Elizabeth Barbieri, ela era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E eu fiz exatamente esse comentário com ela, que eu procurava não assistir só tragédias, porque eu acabava sintonizando. E é interessante a diferença de pessoa para pessoa, né? Eu vi a diferença dela para mim. Ela mora na capital, em Porto Alegre. Ela me disse assim, não, eu todas as manhãs, ela comentou entre nós, eu não sei se o Edgar lembra dessa história dela,
Ela disse assim: todas as manhãs tem um programa de crimes, mortes, enfim, e eu assisto todas as manhãs para orar para essas pessoas, para pensar no bem para elas. Então, é um espírito diferente, eu já não conseguiria. Então, ela sim, ela já é um espírito mais elevado, que ela consegue assistir isso só para entrar em oração para auxiliar essas pessoas. É a história do Divaldo quando ele passou a noite num motel lendo o Evangelho. Não sei se vocês já ouviram essa história, não é? Então, ele foi lá para dar outro padrão vibratório para o local, não é? Então, a senhora Elizabeth, o assistir esses programas de manhã para ela, é para auxiliar essas pessoas, principalmente aqueles que cometem os equívocos, né? Mas a gente ainda não consegue. Nós ainda estamos num padrão vibratório que nós acabamos sintonizando com isso se a gente assistir muito. Então, eu também. Como eu gosto, eu não vejo na televisão aberta, eu gosto de ver no celular. Mas eu assisto algumas notícias e depois passo para outras, porque eu sei que eu vou acabar sintonizando e vai chegar um momento que a gente vai acabar também sentindo alguma coisa desagradável por alguém, de tanto ouvir notícia ruim, né? E isso não é bom para nós. Então, se nós ainda não conseguimos, vamos assistir um pouquinho, mas também vamos ver coisas mais elevadas, né? Então, é interessante isso. Seu Edgar, posso passar para o senhor, seu Edgar? Agora sim. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. A Marilene chegou agora do encontro dela. Vai participar da nossa aula hoje ainda, para a nossa felicidade. Obrigado, Vera. Obrigado, Kátia. Obrigado, Gorete. Obrigado, Daniel. Obrigado, Leia. Prazer em ver você, Leia. Prazer em ver todos vocês, mas eu gostei de chamar a atenção da Leia, porque é uma pessoa que tem uma voz bonita e não fala com nós. Eu estou aprendendo ainda, seu Edgar. Soubesse que dentro do teu perispírito tem um grande conhecimento. Mas faz parte, né? Hum. Por tudo que vocês falaram, gente. Orai e vigiai, né, Daniel? Orai e vigiai. Eu estava vendo a imprudência que a gente comete muitas vezes pelo nosso livre-arbítrio, como a Kátia estava relatando, né? É muito triste a gente saber isso, mas tudo na vida tem um propósito, tudo. Nada é de graça, nada acontece por acaso, não existe por acaso, não existe. Não. Tudo está dentro dos desígnios de Deus. Quem somos nós para duvidar, né? Temos que trabalhar isso, estudar bastante para entender, para compreender, para não sofrermos, né? Que diz o Divaldo, né? Dizia Divaldo. A dor, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nós sofremos, depende de nós. Nós não criticamos ninguém que quer sofrer. Por quê? Porque cada um tem os seus desígnios, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir. Então a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Olha, gente, nem Deus, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, é todo-poderoso, né? Ele não interfere na nossa vida, porque ele nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para evoluir. Por que que eu vou... Porque meus filhos não são marionetes, eles são meus filhos. Eu confio no trabalho deles, eles vão se equivocar, vão cair, vão reagir, vão aprender, vão levando os tombos, levam um tombo aqui, levam um tombo ali, vai vivendo a vida, né? Assim é cada um de nós. Então não devemos nos esmorecer, não devemos ficar tristes porque as coisas acontecem, e sofremos antecipado, né? Vamos lutar para compreender e entender, e assim vivendo a vida que a cada dia que passa, os momentos de cada um de nós são essa página do presente, a página em branco, nós preenchemos todos os dias.
Nós aprendemos com nossos erros, nossos acertos, nós estamos todo dia aprendendo. Aprendemos com as crianças, quando vamos ouvir as crianças, ver os vovozinhos, né? Todos eles têm alguma coisa para ensinar para nós, todos nós, né? Muitas vezes ignoramos isso, mas é verdade. Muitas vezes, Deus escreve certo por linhas certas. Deus bota, muitas vezes, uma flor linda num vaso sujo para nos ver que, mesmo assim, dentro daquele vaso sujo tem coisas limpas, coisas boas para aprender. Um criminoso, são meus irmãos, o maior criminoso do mundo é nosso irmão perante Deus, merece o nosso respeito. Orar por que Deus tenha misericórdia deles, para que eles não se equivoquem mais. Assim vamos vivendo uma vida, levando aos pouquinhos, vivendo cada dia um momento bom da nossa vida, né? Eu gosto muito de ouvir, estava ouvindo uma palestra hoje de tarde, não consegui gravar muito porque chegou visita, eu tive que atender a visita, fiz um atendimento fraterno para essa visita que veio aqui hoje, estou muito triste, então, quando essa visita saiu, eu chorei bastante também, porque, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por tudo que tu me dá, pelo ar que eu respiro, por essa água que me sedenta a sede, pelo alimento, pelo teto que eu tenho, pelo agasalho que eu tenho, pela vida que tu me deu. Fico feliz porque eu não tenho os dissabores que as pessoas têm, mas o que eu vou fazer, né? As pessoas têm pedir um ombro amigo para desabafar. O que a gente vai fazer? Sinto muito, mas nós temos que ajudar a ouvir e assim tentar mostrar para essa pessoa, através das nossas atitudes, que devemos lutar para melhorar, para não sofrer. Nós temos o direito de viver. Nascemos para ser felizes e não para ser infelizes. Tudo que acontece na natureza são obras de Deus também. Nada acontece porque... O Daniel estava falando da psicosfera, né? Já falei, aquela vez que o Richard Simonetti falou sobre o André Luiz, né? Nosso Lar, o livro Nosso Lar, o filme, né? Ele estava no umbral, aí tive a sorte de um pouquinho de humildade para fazer a prece que levou ele para o nosso lar. Daí ele perguntou, né, questionou o mentor lá, por que só atravessei o muro aqui é que mais feliz, mais ameno, mais brilhante, mais calmo, mais feliz. E ali do outro lado do muro é tudo tristeza, sabores, choro de ranger de dentes. Por quê? Assim, meu filho, aqui é o seguinte, ó, nós somos que alimentamos o umbral. Nós alimentamos o umbral com nossas atitudes negativas, com nossos pensamentos negativos. E aqui, no nosso lar, a gente só pensa no bem. Então, na nossa psicosfera, traz coisas boas e aqui a gente vive em paz. E a responsabilidade que nós temos através dos nossos pensamentos, gente, a poluição mental nossa é muito maior que a poluição ambiental. Ela pode mudar toda a face da Terra, todo o trânsito da vida da gente. Eu pensava todo mundo no bem. Como eu falei aquele dia, né? Se um prefeito da cidade lançasse um desafio para a sociedade, essa semana todos nós vamos pensar só no bem. O que aconteceria? Não teria doentes, teria prisioneiros, não teria acidentes, não teria imprudência, teria mais amor, porque a psicosfera se transformaria totalmente. Vocês podem observar a psicosfera do Natal, como é que é, né? É amor, é paz, é harmonia, tudo em paz, tudo tranquilo, onde a equipe de Maria, né, a Maria é coordenadora do Vale dos Suicidas, a equipe de Maria, falando de Maria, vem à Terra resgatar aqueles suicidas, pessoas tristes, pessoas que se suicidaram, nesse momento do Natal, que é um momento especial. Contra o Carnaval, por exemplo, né? Eu não sou contra ninguém. No Carnaval a psicosfera é totalmente mais baixa.
Natal, a psicosfera mais linda, maravilhosa. Acho que um pouquinho do que eu pude contribuir, acho que vai valer um pouquinho, né? Deus abençoe a todos nós. Obrigado, seu Edgar. Vamos aguardar a Marilena, então. Queridos, perdão para uma. Uhum. Tinha sido agendado o encerramento do grupo de hidro. Gente, era para 5. Para curtar o caso para vocês, foi depois das 7. E daí ficou uma situação que eu não tinha condição de sair. Então, me desculpem. Daí o Edgar me mandou ir, disse que faria por mim. E que bom estar com vocês agora, queridos. Eu preparei um trechinho de um livro que eu estava lendo lá antes do evento. O livro é Jesus e a Atualidade, do Divaldo, ditado por Joana. No capítulo que fala sobre Jesus e decisão, tem uma prece que eu achei tão bonita, é bem curtinha, mas é bom de compartilhar. Queixas-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar, reeducar-te. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este. Deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Eu penso que esta prece nos identifica porque todos nós, a gente sempre diz, depois que a gente conhece a doutrina, nós não somos mais os mesmos. Realmente a gente muda. Quanto ao título do nosso evangelho de hoje, não temos a menor dúvida que nos momentos difíceis só nos resta é prece, é confiar em Deus. E para nós, em especial, que sabemos que a morte só acaba com o corpo, que a gente continua, então a gente sabe que vai progredir, mesmo que a gente não queira, sofrendo, a gente vai aprendendo. Então, eu tenho certeza que o Edgar fez o melhor que pôde, e com certeza o grupo se ajuda, sempre, não é? E eu peço desculpas, Daniel e todo o grupo. Que bom que a gente está juntos, e desculpem, eu não podia me mancar daquele compromisso, e claro, eu não pensei que ia demorar desse jeito. Daniel que fez o evangelho hoje. Ai, que amor! O Edgar está me contando que o Daniel que fez o evangelho hoje. Então, que bom que está todo mundo junto. Eu tenho certeza que cada um colaborou do seu jeito, né? Desculpe, Daniel, mais uma vez. Desculpe, grupo querido. Vera, Leia, Kátia e Maria Gorete, querida. A nossa Goretinha. Agora tinha mesmo, porque aqui o tamanho é bem reduzido. Não faz mal, não adianta quantidade.
tem que ter qualidade, né, pessoal? Ah, mas eu Que sempre brinco aqui em casa, viu, Marilene? Eu digo assim, ó, na próxima eu só venho se me der 10 centímetros a mais. Não adianta. Ai, que amor! Sabe que o importante é o coração. Se ele for grande, É verdade. mas Aí eu Marilene, tenho certeza que o da Goretinha é. mas que bom que você conseguiu estar conosco ainda, Marilene. Estamos muito Sim, felizes. querido. E o grupo Muito realmente, obrigada. o grupo se auxilia. Então, até complementando o que eu estava falando antes, quando eu estava falando, me faltou o nome da pessoa, e aí eu estou que nem a Gorete, eu fiquei para a segunda parte. Que amor. Falando dos hospitais, né? Os hospitais realmente foram a ter uma higienização melhor com o surgimento da pasteurização, ou melhor, com Louis Pasteur, né, que criou a pasteurização, ele que realmente conseguiu combater as infecções nos hospitais. Então, vejo que ela não é muito antiga, né, essa questão de eliminar as infecções dos hospitais. Ela existe até hoje, né, mas só que ela é combatida. Mas até Louis Pasteur ela não existia, essa eliminação dos vírus e bactérias dos hospitais. Então, por isso, era muito grande o desencarne nos hospitais, não é? Gorete, você quer fazer a segunda parte, Gorete? Então, Que é que o amor. livrinho que eu tenho aqui é o Rumo Certo, também do Chico e do Emmanuel. E no capítulo, no item 10 das ações e reações, aí falando, né, sobre as nossas ações e as nossas reações, que as nossas reações, porém, são as garantias que lhes preservam a estabilidade, ou os golpes que lhes desmerecem o valor, conforme o bem ou o mal a que te afeiçoes. Se as tuas reações forem constantemente elevadas, de certo que as tuas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Fala também das ações, né, que são os nossos recursos adquiridos na organização crediária da vida, né? E pelas ações que nós somos retratados, né, segundo as tintas da opinião de cada um. Pelas reações somos vistos em nossa estrutura autêntica. E depois ele chega aqui no finalzinho falando que as provas, as aflições, os problemas, as dificuldades das nossas existências, né, são patrimônio de todos nós. Porém, o que nos diferencia uns diante dos outros é a nossa maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los. Só assim porque um perigo iminente, nós sabemos que tem, você citou também, né, que temos assim já o conhecimento das provas, né, e das leis de ação e reação, de causa e efeito, e que tem muito a ver também, né, Daniel? Não só naquele momento, vamos dizer, se você é uma pessoa ponderada, que não está se arriscando, mas de repente acontece alguma coisa que vai te expor ao perigo, então, para que a gente possa refletir que temos as leis sublimes, né, de ação e reação, ou de causa e efeito, e poderão estar sendo nesse momento, né, colocadas para que nós possamos, como diz ali também, né, no texto, ali num pedacinho, a gente pode estar sendo colocado à prova também, né? Mas mesmo assim a gente pode pedir a intercessão divina para que possa ser atenuado, que a gente sabe que geralmente ela é muito atenuada, mesmo que o momento seja difícil para nós, nem se compara com relação aos nossos débitos reais, né? Falando de forma sob o ponto de vista espiritual. Dá para entender, né, o que eu estou falando, né? Tá, né? Então a gente sabe que sempre são atenuadas, né? Mesmo que a gente esteja passando por aquele momento de muita dificuldade, ou um risco de vida, ou um problema. Eu, por exemplo, antes de entrar no grupo,
bem uns 4 meses antes de entrar no grupo, eu passei por uma prova que realmente eu estou aqui porque a bondade divina deve ter dito assim: "Não, tu não vai ainda, fica porque tu tá devendo", sabe. E realmente foi crucial. Mas no momento do acidente, e que realmente eu achei que nós não iríamos sair dali, pelo menos não com o corpo físico, né, eh, bem, eh, a gente sentiu, assim, de uma forma bem 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 concreta, vamos dizer assim, a interferência divina. Porque no momento, inclusive, eu estava fazendo uma prece, estava fazendo o Pai Nosso, sabe, porque algo me disse que ia acontecer alguma coisa, né. E daí eu comecei a orar e a pedir que houvesse bastante proteção. Então, acontece realmente. E a gente sempre ganha, né, sempre ganha, mesmo que a prova seja difícil. A gente está sempre ganhando um pouquinho a mais, né, porque Deus é sempre bondade. Mas é isso aí, era só sobre as provas e sobre as nossas reações e ações, né. Tem muito a ver também com as nossas aflições, que a gente busca ou não, pode atenuar ou não, dependendo da maneira que a gente se colocar, né, diante das leis, ou com mais humildade, ou com mais orgulho, né. Então isso aí tem a ver também no momento da prece, né, Daniel, né. Obrigada. Obrigado, Gorete. Realmente, quando fala em intercessão, nós podemos interceder por nós ou pelos outros. E as provas estão aí para nos impulsionar para frente, né? Quando nós sabemos tirar proveito delas, é claro. Kátia, você quer falar, Kátia? Sim, a Gorete falando agora, do quanto nós podemos ser abençoados quando nós oramos, né, e estamos vigilantes, eu me lembrei também de quando, eh uma pessoa se coloca em risco para auxiliar outro, né, para salvar a vida de outra pessoa. Às vezes nem pensa direito, nem vai ter tempo de rezar, de pedir ajuda, mas a intenção da pessoa já é uma oração, né. Então, me veio isso à mente agora quando a Gorete estava contando a história da situação dela, né, desse acidente. Então a gente, às vezes, se coloca em risco, mas nós vamos com o coração, e aí quando a gente vai com o coração, a gente sempre é abençoado, né, ainda que seja, um livramento ou um desencarne sem sofrimento e em paz, com luz, né. Então, nosso coração, como diz o seu Edgar, de novo aí no comando, né, ele tudo pode e ele tudo faz. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Marilene, você queria falar antes, Marilene? Queridos, eu gosto tanto de ouvir vocês. A Kátia, você, a Goretinha falava em atenuantes, né? E daí eu lembro aquela história que você conta, Daniel, do, do homem da gráfica que pegou os negrinhos da porta dele, né? E daí ele cortou o quê? A Aí ele mão? cortou o dedinho mínimo, né? O Com a- dedinho. E daí ele reclamou, né? E daí foi dado para ele a oportunidade de ter condição. Então, claro que o que a gente tem que passar, a gente vai passar, mas olha como é lindo a gente saber que a gente pode ter atenuante, né? E nós temos, porque mesmo quando está difícil, que todos temos momentos assim, a gente chora, a gente reza, mas depois a gente se recarrega de energia e continua, né? Porque nós sabemos, nós melhor que muita gente, porque a gente estuda sobre reencarnação. Então a gente pensa, isso vai passar. Como disse o Chico, né? O Manuel ditou para o Chico, né? Isso também passa,
vai passar e a gente tem que continuar. Até quando chegar o momento de partida, né? Mas, enfim, há pessoas, eu lembro, não sei, acho que a Vera, em algum momento, ela falou, estou recém-chegando, tenho muito que aprender, todos nós temos, podem ter certeza, e cada um chegou na hora certa. Todos nós chegamos no momento exato que a gente precisava, né? O Daniel conta que foi através do presente do Livro dos Espíritos. A Goretinha caprichou depois do acidente. A Kátia, vontade enorme de acertar, né? A Vera toda tímida agora está aí participando. E logo a Leia também, né, Leia? Seja bem-vinda, querida. Aqui é uma família. Daniel, desculpe, tá, querido? Mais uma vez, não desistam de mim, tá? Eu me senti meio egoísta. Não me Não, senti fica muito bem, tranquila. não. Eu estava lá com o coração com vocês. Estava só corpo lá. O importante é isso, né, Marilene? Você foi como Santo Antônio, ficou o corpo lá e o espírito aqui conosco, né? Ai, ai. O Espírito estava com vocês. O importante é isso. O importante é estar conosco em pensamento. Mas que bom Sempre. que você conseguiu chegar a tempo de estar conosco, né? Posso te convidar para a prece? Com certeza. Então, vamos nos ligar ao nosso Pai e agradecer a Ele pela oportunidade que estamos tendo. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos. O Senhor sabe a vontade enorme que nós temos de acertar. E te pedimos, Pai, que possamos colocar em prática em nossas vidas os teus ensinamentos. Abençoa cada um de nós. O Senhor conhece as nossas limitações e sabemos que vamos receber de acordo com o nosso merecimento. Estenda tuas bênçãos dadivosas para nossa família. E hoje, em especial, a nossa família do nosso grupo Miramês. Uma ótima semana para todos. Que Deus nos abençoe sempre.